Olá, seja muito bem-vindo para a nossa aula de dinâmica. Já é a quarta aula de resoluções de exercícios a respeito aí das forças, leis de Newton e suas aplicações. Bom, para essa nossa aula, nós só vamos resolver exercícios do caderno de atividades. Na próxima aula, resolveremos exercícios extras, tá? Bastante exercícios extras, ok? Vale sempre lembrar que você tem que ter em mente os conceitos de massa, força, de modo geral, forças de atrito, força elástica e resultante centrípeta para essa nossa aula. Tá? E também conhecimento aí das três leis de Newton, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Nosso primeiro exercício é o exercício de número 7 da página 68. Nós temos aí a fotografia desse equipamento. Equipamento aí utilizado para transporte de minérios, não é isso? Bom, se você leu com cuidado o enunciado, você deve ter percebido que ele está fazendo aí, olha, a descida, não é? A descida desse móvel, olha, descida, tá certo? E a máquina está fornecendo por meio de um cabo uma força, traduzida aí por meio de uma tração, ok? Bom, ele quer saber aí qual é a alternativa correta que vai me dar aí todas as forças que estão atuando nesse dispositivo, né? Nesse container, vamos pensar assim, tá certo? Olha só, nós temos aqui a presença da força peso ou simplesmente peso, porque chamar de força peso seria redundância, tá? Então, peso. Temos também a força de tração promovida aí pelo equipamento, a máquina que está lá em cima do plano inclinado. Então, ela fornece aqui uma força por meio da tração do cabo, tá certo? Também temos a força normal de contato. Repare que a força normal de contato ela é perpendicular às duas superfícies que estão aqui, olha, em contato. Ok? Bom, e também existe atrito, tá? E ele quer saber para onde que aponta a força de atrito também. Olha só, de cara aqui você já vai descartar a letra E, porque ele colocou o peso aqui, olha, perpendicular à superfície de contato e o peso está na vertical, tá certo? Então, a letra D e também essa letra B aqui você também já pode descartar, tá certo? Poderíamos então pensar nas letras A, C e E. Porém, a letra E colocou a força normal numa direção que não é perpendicular às duas superfícies de contato. Portanto, você também pode descartar essa letra E. Então, só temos aqui as letras A e C. Mas olha só a palavra aqui que eu falei para você prestar atenção, né? Esse dispositivo está descendo, tá? Sendo controlado. Você pode até pensar que ele está descendo com velocidade constante. Se ele está descendo, a força de atrito ela tem que apontar no sentido contrário ao do movimento. Portanto, só pode ser a letra A, tá? Em que a força de atrito está apontando para cima, juntamente aqui com a tração. Dessa forma, esse dispositivo aqui, tá certo? Ele desce com velocidade constante. Possivelmente seja essa aí a intenção, tá certo? De quem está trabalhando com essa máquina, ok? Nosso próximo exercício é o exercício de número 8 da página 68. Vamos pegar aí a figura que foi colocada no enunciado. Bom, ele pede aí qual é a deformação sofrida pela mola nessa situação em que o corpo B se encontra em equilíbrio, porém, na iminência de entrar em movimento descendente, ok? Então vamos lá. Previamente, o que você deve fazer? Identificar as forças que estão atuando no corpo B. Então, olha só, nós temos aqui a força normal de contato, temos também a força de tração, tá? Por meio desse cabo que a mola exerce, a força elástica está exercendo aqui, olha, por meio desse contato com o cabo, tá? Com o fio. Temos também os componentes do peso, tá? Repito, componentes do peso, porque na verdade teríamos somente o peso. Então vamos pegar aqui os componentes do peso, o Px e o Py, tá? Não são mais duas forças, não. Somente o peso, só que eu peguei os componentes do peso, tá? E também a força de atrito, mas você vai prestar atenção nessa situação, ele está na iminência de entrar em movimento descendente. É como se ele quisesse escorregar para baixo. Lembre-se, a força de atrito vai apontar no sentido oposto ao do movimento. Então, está aí a força de atrito estático. Tá certo? Olha só, a força resultante tem que ser igual a zero. Isso porque ele está em equilíbrio. Então, não vai acelerar, portanto, a força resultante é igual a zero. Tá? Ou melhor dizendo, a força resultante é igual a zero e ele não vai acelerar. Ok? O que você pode concluir, então? Que o Px para baixo, olha, tem que equilibrar com a tração
e a força de atrito estático para cima. Tá? Você poderia imaginar, mas e a normal e o PY não contribui para a força resultante? Acontece que nessa direção aqui, que é perpendicular ao plano inclinado, não tem aceleração aqui, olha, não tem nenhuma força resultante. Normal e PY se equilibram. Aliás, já vou até escrever isso, olha só. A força de atrito estático vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal de contato. E a força normal de contato, por sua vez, tem o mesmo módulo do PY. E quem é o PY? É o peso cosseno do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação aqui, olha, do plano inclinado. Tá certo? Peso, por sua vez, massa vezes a gravidade. Tá certo? Bom, e a tração? A tração, por sua vez, é comunicada por meio dessa mola aqui, não é isso? Tem um cabo, tudo isso aqui está sendo transmitido aqui, olha, por meio desse cabo, desse fio, dessa corda, se você quiser. Tá certo? E essa tração é a força elástica. K vezes a deformação da mola, ok? Bom, então vamos lá. Usando essa equação aqui da força resultante igual a zero, Px, mg seno de θ, é o peso seno de θ. Força de atrito vai ser igual, né, a força de atrito, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, que é mg cosseno de θ, mais a força elástica, né, que é a tração, ok? Kx, ok? E aí vamos pegar os dados que eles forneceram lá no enunciado, vamos substituir? Bom, aqui nós temos a massa do corpo, 2,80 kg, temos a gravidade local valendo 10 e temos o seno do ângulo θ, que de acordo com o enunciado vale 0,80. Coeficiente de atrito estático foi dado lá no enunciado, 0,50. Massa do corpo, 2,80, de novo, né, quilogramas. Gravidade local, 10. E o cosseno do ângulo θ, de acordo com o enunciado, 0,60. Constante elástica 350 e x é a deformação da mola que foi aí perguntado, né? Esse aí é o nosso objetivo. Efetuando os cálculos, olha só, 22,4 desse lado esquerdo, do lado direito eu tenho 8,4 mais 350 vezes x. Olha só, 14 então vai ser igual a 350 vezes x. Isolando o x, então, eu vou encontrar aí 0,04 metros, ou seja, 4 centímetros. O que vai me dar como alternativa correta a letra E. Então, olha, você tem que ficar atento para o que você tem de informação no enunciado. Tá? Falou em equilíbrio, opa, força resultante vai ser igual a zero. Das duas, uma, ou ele permanece em repouso ou ele está em movimento uniforme. Tá? Velocidade aí constante, tá certo? Em módulo, direção e sentido. Tá? Bom, acontece que ele já falou aqui que a iminência de movimento é descendente. Então, o corpo B ele tende a descer e a força de atrito vai ser contrária ao movimento. Então, fique atento ao que você tem de informação no enunciado, não somente os valores numéricos que nós tivemos que utilizar aqui, mas também, olha, nessa situação que ele te coloca, tá certo? Então, fique sempre atento aí às informações chaves que você tem no enunciado. Nosso próximo exercício é o exercício de número 9 da página 68. Vamos pegar aí a figura. Não existe a figura, mas nós vamos desenhar a figura porque ele coloca essa situação aí, né, desse corpo nesse plano inclinado, tá certo? Olha só, de novo, vamos encontrar aqui as forças que estão atuando no corpo. Então, eu tenho a força normal de contato do corpo com o plano inclinado. Temos também os componentes Px e Py, ok? E também, olha, vamos observar aqui, o movimento desse corpo, ele é acelerado, é um movimento uniformemente variado e ele tem aceleração, tá? E se ele está descendo variado, com movimento variado, uniformemente variado, melhor dizendo, então tem a força de atrito, no caso atrito cinético, porque existe movimento relativo entre as duas superfícies de contato, a do corpo e do plano inclinado, então essa força de atrito cinético apontando para cima, ok? Bom, e aí encontrar a força resultante. Tá? Eu já sei, então, olha, que a força resultante vai apontar aqui ao longo do plano para baixo. Portanto, olha, a força resultante vai ser o Px para baixo menos a força de atrito cinético para cima. Tá? Lembrando aqui, olha, nessa direção perpendicular ao plano inclinado, né, normal aqui, olha, nós não temos aqui uma aceleração, portanto, não temos força resultante aqui nessa direção. Normal e Py se equilibram. Vamos lá, olha. A força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Px
mg seno de θ, em que θ é o ângulo aqui, olha, do plano inclinado. E a força de atrito, semelhante ao que nós fizemos na questão anterior, é o coeficiente de atrito, só que cinético, que multiplica P cosseno de θ, que é a normal, tá? Porque a normal é igual a PY, tá certo? Bom, repare que eu não vou precisar da massa, né? Posso simplificar a massa dos dois lados da igualdade. Você pode colocar a massa aqui, olha, do lado direito em evidência, tá? Não só a massa, mas do lado direito aqui eu também tenho a gravidade e eu posso colocar em evidência. Na verdade, eu posso colocar o mg em evidência, tá? Como eu vou simplificar com a massa do outro lado da igualdade, então a aceleração aí, olha, desse movimento é g que multiplica seno de θ menos o coeficiente de atrito cinético cosseno de θ, ok? Então já sei qual é a aceleração que esse corpo adquire aqui, olha, ao longo do plano para baixo. Bom, ele quer saber qual é o tempo de descida, não é isso? Para que ele percorra um ΔS aqui igual a x, não é? Então vamos usar a equação horária, né? Aquela equação que você costuma chamar de sorvetão. Eu já coloquei o S0 para o outro lado, então ficou ΔS. ΔS igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E de novo, se você for no enunciado, você vai observar que ele diz que a partícula parte do repouso. Então V0 igual a 0. E ele percorre um ΔS igual a x. Portanto, x é igual a t ao quadrado sobre 2. Eu quero o tempo, então vamos isolar o tempo. Isolando o tempo, eu vou ter então t igual a raiz quadrada, passou o 2 multiplicando, não é isso? E o a dividindo, 2x sobre a. Mas e a aceleração? Aqui, ó, você já achou, está aqui embaixo. Vamos substituir então. Então está aí, olha, t igual a 2x, raiz quadrada, perdão, né, de 2x sobre g, que multiplica seno de θ menos o coeficiente de atrito cinético cosseno de θ. O que vai me dar aí como alternativa correta, letra C. Tá certo? Olha, uma questão literal. Você só está mexendo aqui com letra, não é verdade? Não tem nenhum número aqui que você precisou usar. Okay? Você vai encontrar no final uma expressão. Só isso. Tá certo? Você tem que se acostumar a resolver esses tipos de questões, que você só tem letra. Porque no final você vai encontrar uma expressão, uma fórmula, uma equação. Ok? Mas não é difícil, tá? Só você ir acompanhando os passos, não tem segredo. Preste atenção nas coisas que são colocadas no enunciado. Repito, ele colocou, né, a velocidade inicial igual a zero, partindo do repouso. Então, essa informação você já teve que usar aqui, né? Velocidade inicial igual a zero, então x igual a t ao quadrado sobre 2. Ok? Próximo exercício é o exercício de número 24 da página 72. Bom, agora a gente vai ter aí, olha, a presença da resultante centrípeta. Então, nós temos essa partícula aí, olha, que está nessa posição e nessa posição aqui, ela permanece de acordo com a rotação desse funil aqui, tá certo? Sendo que as paredes laterais aqui formam um ângulo θ com a direção horizontal, tá certo? Trata-se aqui de um movimento circular uniforme, velocidade escalar constante, velocidade angular também constante. Ele quer o quê? Período, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, encontrar as forças que estão atuando no corpo. Então, vamos lá, olha. Temos aí a força normal, temos o peso, tá certo? E eu vou somar a normal com o peso. Não tem mais nenhuma força, não tem atrito. Aliás, ele nem comenta em atrito. Okay? É como se eu nem dependesse do atrito para que esse corpo permanecesse nessa posição enquanto o funil está girando aqui com velocidade angular constante. Então, vamos achar a força resultante? A força resultante é a soma das forças que estão atuando no corpo, não é isso? É uma soma vetorial, então o vetor peso, né, mais o vetor normal. Tá certo? Bom, como é que a gente soma vetores? Você poderia aplicar aqui a regra do paralelogramo. Né? Vou traçar aqui uma reta paralela ao P, depois partindo aqui do P uma reta paralela ao vetor da força normal. Só que olha, se você utilizar aqui o método ponta a ponta, né, a regra aí do polígono, ou até o pessoal chama de regra do elefantinho, você vai visualizar com muito mais facilidade. Por exemplo, já desenhei a normal aqui, poderia ter começado com peso, tá? Mas vamos começar com a normal aqui, olha, e a partir da extremidade da normal, da força normal, você desenha o peso. O espaço que sobra da origem do primeiro até a extremidade do último é o que vai ser a força resultante. Olha, a força resultante aqui, nesse corpo, olha para onde que ela aponta.
aponta para o centro da curva. Portanto, essa resultante é uma resultante centrípeta, apontando para o centro da curva. Tá certo? Bom, vamos olhar para esse triângulo aqui. É um triângulo retângulo, tá? O peso está na vertical, a força resultante na horizontal. Portanto, aqui é um triângulo retângulo. Não vou desenhar o ângulo reto, não. Mas eu estou interessado nesse ângulo θ aqui, olha. Esse aqui é o ângulo entre a força normal e o peso. É o mesmo ângulo aqui do nosso plano inclinado. Nas paredes aqui, olha, do funil com relação à horizontal, é o mesmo ângulo, tá? Você tem que se acostumar a visualizar isso, tá certo? Bom, e daí? E daí que eu posso pensar no peso, uma vez que é normal, eu não sei a magnitude dela, eu não sei quanto é que vale o módulo da normal, mas o peso eu sei, que é m vezes g, tá? Então, existe aqui uma relação trigonométrica que eu vou utilizar, utilizando aqui o cateto adjacente e o cateto oposto, que é a força resultante. Então, vamos lá? É a tangente de θ. Cateto oposto é a força resultante, que por um acaso aqui vai ser a resultante centrípeta, apontando para o centro da curva, não é verdade? Sobre o cateto adjacente, que é o peso. Está aqui, olha. Portanto, eu posso escrever aqui a relação entre a força centrípeta e o peso por meio da tangente. Mas antes, quem é a força centrípeta mesmo? mv² sobre o raio da trajetória. E de acordo com a figura aqui, o raio vale d, né? Esse d minúsculo. Vamos já colocar ele aqui, d. Ou, lembrando que a velocidade escalar, né, a velocidade linear desse corpo, é igual a ômega vezes o raio, lembrando que o raio vale d, só olhar aqui na figura novamente, tá? Eu posso escrever uma outra relação para a força centrípeta. Vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes o raio, em que o ômega é a velocidade angular, tá certo? Bom, agora, vou pegar essa expressão aqui da velocidade angular e substituir aqui, né, no lugar da expressão da força centrípeta e relacionar com o peso. Repare que eu não vou precisar da massa, posso simplificar a massa em cima e embaixo. E aí, olha, eu vou encontrar para a velocidade angular a raiz quadrada de g, tangente de θ sobre o raio. Tá certo? Essa é a resposta? De jeito nenhum. O que ele pediu mesmo? Período. Vamos lembrar que a velocidade angular, para o movimento circular uniforme, eu posso escrever como sendo 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Se T maiúsculo aqui é o período, o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Tá certo? Vamos lá, vamos pegar essa expressão aqui de 2π sobre o período, já que ele quer o período, não quer a frequência, e vamos substituir aqui, olha, no lugar desse ômega. Aí eu vou ter aqui, olha, 2π sobre o período igual a g tangente de θ sobre o raio da trajetória, que vale d. Mas eu quero o período, não o inverso dele. Então, vou inverter, olha, dos dois lados da igualdade. Eu vou escrever o t em cima, o 2π embaixo e já vou passar o 2π multiplicando. Eu vou inverter essa equação do lado esquerdo e também do lado direito dentro da raiz. Então, esse d vai para cima e o g, tangente de θ, vai para baixo. Portanto, o período vai ser igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de d sobre g, tangente de θ. A alternativa correta aí, letra C. Tá? Olha, uma questãozinha bem bacana, porque está relacionando aí a força resultante centrípeta. Lembre-se que a força centrípeta não é mais uma força que atua no corpo. Ela é simplesmente uma resultante que aponta para o centro. Somou todas as forças. A força resultante está apontando para o centro da curva, é uma resultante centrípeta. Tá certo? E relacionando aí com peso e até também a questão aí da tangente, né? Ok? Bem simples a questão, tá? Um plano inclinado, né? Na verdade, tá? Só que por meio de um funil que está girando com velocidade angular constante. Nossa próxima e última questão é o exercício de número 28 da página 74. Vamos pegar a figura que foi colocada no enunciado. Bom, no enunciado parece que essa questão é da IPCAR, né? Então vamos lá. Aqui, olha, você já não tem o corpo preso nas paredes de um funil. Na verdade, o que vai manter ele na curva aqui é essa tração aqui, olha, tá? Porque ele está girando tamanha velocidade que ele não está em contato aqui, olha, com esse plano, tá? Desse cone aqui, né? Ok? Então não tem força normal, tá? Previamente, eu vou achar o raio da trajetória aqui, olha, desse corpo, tá certo? Então vamos lá, vou pegar aqui em perfil,
eu tenho esse lado aqui valendo L sobre 2, a hipotenusa valendo L, então o raio aqui é o que eu quero, tá certo? Pitágoras, né? Então tem hipotenusa ao quadrado vai ser igual a esse L sobre 2 ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, isolando o raio, você vai encontrar que ele vale L raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Bom, agora sim, vamos observar aqui, olha, a presença desse ângulo θ, que é exatamente esse ângulo θ aqui, olha, desse plano inclinado, tá? Uma vez que eu tenho aqui, no caso do comprimento da corda L, tá? L sobre 2, a altura aqui do triângulo, e R aqui, olha, sua base, tá certo? Bom, olha só, nós temos a tração e o peso. Somente essas duas forças atuando nesse corpo, tá? A força normal aqui, olha, como esse corpo não está em contato com esse cone aqui, né? Então, só tem essas duas forças. Normal é 0. Vamos somar tração e o peso para achar a força resultante, não é verdade? Então, vamos lá. Mesmo jeito, olha, regra do polígono, né? Ponta a ponta. Tá aqui, olha, tração e agora eu desenho o peso. O espaço vazio aqui, olha, vai me dar a força resultante, tá? Que é uma resultante centrípeta, ok? A exemplo da questão anterior aqui é uma resultante centrípeta também, tá certo? Bom, vamos pegar aqui o ângulo entre a tração e a resultante centrípeta que está na horizontal. É o ângulo aqui do plano inclinado, esse ângulo θ, tá? Olha só, eu posso relacionar de novo aqui, olha, peso e resultante centrípeta por meio da tangente desse ângulo θ, não é verdade? Então, a tangente do ângulo θ vai ser igual ao peso sobre a resultante centrípeta. Bom, mas eu posso achar a tangente θ, porque não foi dado, nesse triângulo aqui, olha, nesse triângulo retângulo. Não achei o raio da trajetória? Já sei que ele vale L raiz de 3 sobre 2. Então, para encontrar a tangente desse ângulo θ, é cateto oposto, L sobre 2, sobre o raio, que é o cateto adjacente. Então, substituindo aqui os dados que nós temos, a tangente θ, então, é igual a 1 sobre raiz de 3. Olha, eu vou deixar assim, 1 sobre raiz de 3. Mas se você quiser racionalizar, fique à vontade, sem problema nenhum, tá? Vou deixar assim, tá certo? Então, vamos lá, olha. Substituindo, então, a tangente θ como sendo 1 sobre raiz de 3, eu vou ter isso valendo P sobre a resultante centrípeta. Então, olha, eu vou colocar aqui raiz de 3 multiplicando o peso vai ser igual a força centrípeta vezes 1. E a força centrípeta, m, v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Isso vai ser igual ao peso vezes a raiz de 3, mg raiz de 3. Está aqui, né, desse produto cruzado, não é isso? Olha, não vou precisar da massa, eu posso simplificar a massa dos dois lados da igualdade. E vou passar esse r aqui, o raio, multiplicando. Então, olha, v ao quadrado vai ser igual a r vezes g raiz de 3. Para encontrar a velocidade, eu teria que extrair a raiz quadrada desse lado. Mas calma, antes de extrair a raiz quadrada, eu já vou substituir o raio da trajetória que eu encontrei lá no comecinho. Eu ia precisar dele mesmo, por isso que eu já calculei esse raio, tá? L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir? L raiz de 3 sobre 2 é o raio. G é a gravidade vezes raiz de 3. Aí eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai ficar igual a 3, tá certo? Agora sim, eu posso extrair a raiz quadrada. Então, extraindo a raiz quadrada, 3 que multiplica L vezes G sobre 2. O que vai me dar como alternativa correta aí a letra A. Tá certo? É uma questãozinha bem interessante essa questão da EPICAR, nem é tão difícil, tá? Só uma questão de você prestar atenção e, de novo, o que foi colocado no enunciado. Ah, ele não tem contato, está praticamente voando ali, não tem contato, então a força normal é igual a 0. Tá? E sempre que possível, tente usar esse método ponta a ponta. Olha, isso aqui, olha, é uma mão na roda. Tá? Muitas vezes ele é muito melhor do que utilizar a regra do paralelogramo. Tá certo? Bom, eu vou ficar por aqui. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!